Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre os oceanos, as ilhas, os arquipélagos, as principais características dessas formações da superfície terrestre. Características bem importantes porque tem a ver com a própria quantidade de água no planeta, por que há diferenças dos tipos de oceanos e mares também, o que é a formação de uma ilha, de um arquipélago. É bem importante compreender e nesse sentido nós pensamos então, oceanos, mares, ilhas, que características diferenciam um do outro? Vocês conhecem algum deles? De repente você mora em uma ilha ou você mora num local que é banhado por um oceano, quais são as características que nós podemos identificar cada uma dessas palavrinhas, cada uma dessas formações da geografia da Terra? Então pensamos no mapa mundi que divide para nós os continentes que estão coloridos e os oceanos que são essas grandes porções de água salgada. E aí já pensamos nessa definição. O que são os oceanos? Grandes extensões de água salgada que cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Então, se pegarmos toda a superfície terrestre, 70% é de água dos oceanos. Por isso dizemos que eles são grandes extensões, enormes extensões de água, né? Os oceanos possuem diferenças. O que existe de diferença entre um oceano e outro? A temperatura das águas e a quantidade de sais que estão presentes naquela água. Então, mesmo sendo oceano, entre um e outro existe essa diferença. E também eles sofrem influência ali das correntes marítimas, que também podem influenciar na temperatura das águas dos oceanos em diferentes partes do nosso planeta. Temos então os mares, que são outras divisões, os grandes oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico e Glacial Ártico. E quando eu falo em mares, que características nós vamos ter ali? Eles são compostos também por água salgada, mas eles são menores em área, são circundados por continentes, ou seja, os continentes estão em volta ali dos mares, né? E podemos classificar eles em tipos diferentes, dependendo da ligação que esse mar tem com outro mar ou oceano, a gente vai classificar eles. Começando pelo mar aberto. Ele é chamado assim porque as ligações desse tipo de mar com o oceano são largas, né? São ligações enormes ali, né? Então, praticamente você nem consegue estabelecer a divisão entre o mar e o oceano, a não ser pelos continentes que estão circundando, né, o mar. Mas eles têm ligações bastante largas com os oceanos, por isso são chamados de mar aberto, né? Temos uma imagem aqui do mar do Japão, que dá essa ideia do quanto as passagens aqui, ou a ligação entre ele e o Oceano Pacífico é larga. Então são essas grandes, né, ligações ali que nós vamos ter. E aí nós temos o mar interior, que é outro exemplo. Ele é circundado pelos continentes e a comunicação desse mar com o oceano é feita através de estreitos ou canais. Por isso que a gente chama ele de mar interior ou continental, porque essas ligações inclusive são chamadas de estreitos, como é o caso do mar Mediterrâneo, que se liga com o Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Então eu tenho o mar, aí ele vai se estreitar e vai fazer uma espécie de um canal ali que vai ligar ele ao oceano, certo? E aí nós temos também os arquipélagos e ilhas. As ilhas nada mais são do que o topo das montanhas submarinas. Elas não são flutuantes, elas estão ligadas ao continente lá pelo fundo do oceano ou mar, né? Então, nós temos essas formações de ilhas. Quando a gente tem um conjunto de ilhas da mesma origem, nós temos a formação dos arquipélagos. Por isso os arquipélagos, as ilhas estão sempre bem próximas umas das outras, porque elas se formaram juntas, elas têm a sua formação na mesma origem. Então são características ali que mostram para nós essa divisão. E temos alguns arquipélagos brasileiros, como o arquipélago de São Pedro e São Paulo,
e o arquipélago de Fernando de Noronha são alguns exemplos desses conjuntos de ilhas que têm a mesma origem. Então, eu posso ter uma ilha ou um conjunto de ilhas que eu vou chamar de arquipélago. Nesse vídeo nós falamos sobre os oceanos, mares e ilhas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.